Meu nome é Ana Carolina, estou demonstrando meu pensamento para a primeira prova de OP3, apresentada para o professor Rui Rodrigues. Essa prova apresenta um projeto de dissolvedor para recuperação de ácidos graxos. O problema diz o seguinte: 2.000 kg por hora de óleo contaminado contendo 2% em massa de ácidos graxos livres deve ser purificado por dessorção, empregando vapor de água superaquecido puro, como agente de arraste desses ácidos para a fase vapor. A temperatura de trabalho é 250 graus Celsius. A acidez residual no óleo na saída do equipamento deve ser igual a 0,3% em massa. Em seu projeto, você deverá escolher uma vazão VB de vapor de água a ser utilizado, expressando em função de um fator multiplicador F da vazão mínima possível de ser utilizada, e este fator deverá ser múltiplo de 0,5. O valor seria 3. Além dessas informações no enunciado, a prova também apresenta outros dados para a resolução dos problemas. A letra A pede que determine as composições e vazões das correntes de saída do equipamento, calcular a vazão de ácidos graxos livres removidos em kmol por hora e a porcentagem de recuperação de ácidos graxos. Para iniciar os cálculos da letra A, comecei calculando a massa de ácidos graxos na entrada, calculei o LA vezes XA, calculei após o LA/XA o valor de óleo inerte, calculei o L' e também o LA. Com alguns dos dados obtidos, pude calcular o valor de LB e XB e também a vazão máxima dos ácidos graxos, calcular também o valor de LB e calcular a recuperação em porcentagem. Com o valor de LA/XA e o valor da recuperação, pude encontrar o VAYA, pude calcular a vazão mínima de gás, o V mínimo. Encontrei também com esse valor de V mínimo a vazão de VB com o meu F, que é o número 3, e também calculei o valor de V'. Com esse resultado de V', pude calcular o valor de VA e também calcular o valor de YA. Todas as informações calculadas e também obtidas no enunciado, coloquei nesse esquema desenhado do nosso projeto de dissolvedor. A letra B pede que calculemos o diâmetro da coluna e a área de transferência de massa, considerando a perda de carga dita no nosso enunciado. Para iniciar a letra B, calcular o fluxo máximo de gás, que seria o nosso GY, algumas equações, fórmulas, eu teria que saber para iniciar. Por exemplo, Gx dividido por GY, para saber o valor de Gx e GY, e também a raiz quadrada dessa segunda parte da equação. Com esses cálculos, eu pude obter o ponto 2,08 para utilizar no gráfico do slide 23 da nossa aula. Juntamente com esse ponto, também temos o valor da perda de carga. Juntando esses dois valores, encontramos o 0,006. Com o valor obtido no gráfico, vamos encontrar agora o valor de GY, com o auxílio da equação que tivemos contato no gráfico. Após esse cálculo, fiz o cálculo do valor de QY e pude substituir os valores para achar o valor de S. Com o valor de S, podemos encontrar agora o valor de D, que é o nosso diâmetro.
Em seguida, calculei a área total de transferência de massa, seguindo a equação AT igual a S vezes ET vezes AE. Porém, não temos alguns dados, como AE, que precisamos calcular seguindo essa equação logo abaixo, e também o valor de ZT. Porém, vamos começar com AE. Alguns dados já tivemos disponíveis no nosso problema e também utilizamos a tabela 1.1 do slide do professor para poder iniciar a resolução. Encontramos primeiro o valor de Gx, depois calculamos o Reynolds, calculamos também o Freud e o valor também de Weber. Com esses valores, podemos substituir naquela equação de AE e encontrar o seu valor. Assim como o valor de AE, não temos o valor de ZT. Então, temos que calcular seguindo esse raciocínio da equação logo abaixo. Primeiro, calculei o valor de Kx seguindo esse raciocínio de 1 sobre Kx é igual a 1 sobre Kx mais 1 sobre m vezes Kx. Também temos que saber o valor de dp, que é o do nosso recheio, equivalente a 0,0356 metros. Após encontrar o valor de Kx, calculei também o valor de Ky, correspondente a essa equação logo abaixo. Lembrando de alguns dados, como o valor de C1 e R que iremos precisar. Após encontrar o valor de Ky, voltamos na equação de 1 sobre Kx para encontrar o valor de Kx. Expressei o valor de Kx tanto em kmols por metro quadrado por segundo e também kmol por metro quadrado por hora. Além disso, já calculei o valor de ΔXL', pois já temos os dados de XB e XA e o valor de XB estrelinha e XA estrelinha seriam fáceis de ser obtidos, assim como mostro embaixo. Após o cálculo de ΔXL', calculei o valor do NOx. E assim, obtive todos os valores necessários para calcular o ZT. Após encontrar o valor de ZT, pude finalizar o cálculo da área total de transferência de massa. Na letra C, expus valores já calculados, como o HOx, o NOx e também o ZT, calculados na letra B anteriormente. Na letra D, como já tínhamos calculado a força motriz, já expus também os valores encontrados no cálculo feito na letra B. Na letra E, calculei primeiro a resistência à temperatura, ou seja, tive que observar se Kx ou Ky era o maior. Então, após essa observação, podemos afirmar que Kx é maior que Ky, ou seja, a resistência na fase líquida é a maior. É a fase controladora do processo de transferência de massa desse problema. Na letra F, calculei a massa total do recheio em quilogramas. Com os dados obtidos anteriormente em outros cálculos, pude calcular o valor de V, que é igual a S vezes ET, e o valor de M, que é igual à densidade do nosso recheio, vezes o V que acabamos de encontrar. Na letra G, comecei calculando o custo do primeiro ano de operação. Então, iniciei com o custo de aquisição do recheio, onde utilizei o valor de M encontrado anteriormente para saber o valor do nosso recheio. Também foi possível calcular o custo de geração de vapor, pois calculei a parte em que aquece, satura e superaquece as etapas do nosso projeto, pois assim pude calcular a energia total por quilograma de vapor. Após esses cálculos, pude calcular também o consumo anual de vapor, seguindo o pensamento de 365 dias. Calculei o consumo anual de quilogramas por ano, o custo com o bagaço, que seria quilojoule por quilograma, a quantidade de energia anual que seria utilizado, também quanto de bagaço seria utilizado
em reais por ano. Assim, juntando todos os valores obtidos, tivemos o custo total de R$ 131.444,11. Na letra H, fiz o seguinte comentário. Para que aconteça a economia, pensei em fazer uma análise de outros recheios que tenham melhor custo-benefício em comparação ao utilizado atualmente, que concentra a maior parte do custo do primeiro ano. Também pensei que usaria a corrente de óleo purificado que sai da coluna a 250 graus Celsius para pré-aquecer a água de alimentação da caldeira. Isso reduz no combustível